Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora eu quero dar continuidade àquele vídeo anterior em que eu apresentei alguns erros ou equívocos que acontecem geralmente com algumas equipes de canto litúrgico, mas hoje eu quero trazer algumas sugestões para essas equipes de canto em cada momento da missa. É comum ter equipes de canto que tenham dificuldade de saber quando um canto é canto de entrada, quando é de ofertório, quando é de comunhão. E eu quero apresentar aqui algumas características que podem facilitar o seu trabalho. Então vamos lá. Um canto de entrada. Para você saber se aquele canto é um canto de entrada, é bom ter algumas características claras. Primeiro, ele deve ser um convite para a celebração. Todo canto de entrada, independentemente do tempo litúrgico, ele deve transparecer um convite para a celebração, ele deve falar do motivo da celebração, e aí entra a característica do tempo litúrgico. Quanto ao ritmo do canto de entrada, sempre é um ritmo um pouco mais alegre, um ritmo festivo, que expresse a abertura da celebração. Depois, em relação ao ato penitencial. Se o ato penitencial for cantado, é importante que ele tenha essas seguintes características. Ele deve ser um canto de cunho introspectivo, lembrando que é um momento que deve favorecer a assembleia, toda a equipe de celebração, para o pedido de perdão. Então deve ser um canto introspectivo. Se cantado, ele deve ser cantado com expressão de piedade. Deve também expressar confiança no perdão de Deus. E ele deve conter sempre aquelas três fórmulas: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, ou o Kyrie eleison, que é o Senhor tem de piedade de nós, em latim. Então, se o canto não tiver essas três fórmulas, depois que terminou o canto, geralmente o presidente da celebração tem que fazer rezada essas três fórmulas. Isso é importante que não falte no ato penitencial. Em relação ao hino de louvor. Quanto ao hino de louvor, o texto deve seguir o conteúdo próprio da tradição, ou seja, não ser um canto com outra letra que não seja a letra do hino de louvor. Deve seguir então a tradição da igreja. Para o hino de louvor, geralmente o ritmo ele é mais festivo e também pode ser usado para o hino de louvor vários instrumentos, levando em consideração essas características festivas do hino de louvor. Em relação ao salmo responsorial, a própria palavra já diz, salmo responsorial significa um salmo de resposta à primeira leitura. Então, o salmo ele sempre é parte integrante da liturgia, da palavra, por isso ele deve ser sempre proclamado, cantado ou recitado da mesa da palavra, como eu já disse em outros vídeos. Ele tem que ser um salmo apropriado. Se for lido, que seja recitado e que cante pelo menos o refrão do salmo. Nunca pode ser substituído por um canto de meditação, ou então versões de salmos. Há muitas versões de salmos, que aliás são belíssimas também, mas que para a liturgia não serve. Pode servir para um outro momento, para um encontro, para um retiro, mas para a missa tem que ser o salmo mesmo, no original. E precisa ser o salmo do dia, não dá para substituir, porque o salmo do dia é o salmo que responde à primeira leitura. Quanto à melodia, deve ser salmodiada, deve ser uma melodia mais suave, e evite colocar nos salmos melodias gospel. Isso hoje virou um modismo, né? As pessoas acabam trazendo de outras igrejas evangélicas, uma forma de salmodiar que não é da tradição da nossa igreja. Então evite colocar cantos, melodias gospel nos salmos das missas. Em relação à aclamação do Evangelho, a aclamação do Evangelho ela tem que ter o aleluia, exceto no tempo da quaresma. É um convite para ouvir o Evangelho. Sempre a aclamação é um convite para que a assembleia, toda a equipe celebrativa, escute, preste atenção no Evangelho a ser proclamado.
Deve ser curto. A proclamação do Evangelho não pode ser aquele canto interminável, aquele canto muito longo, então tem que ser um canto curto. E é importante, para você não ter erros, siga sempre aquelas orientações que está lá no lecionário. O lecionário já traz as aclamações ao Evangelho adequada para o Evangelho, é só colocar uma melodia. Não tendo como cantar, a proclamação pode ser lida também. Quando cantada, o ritmo é um ritmo mais vibrante, festivo, acolhedor. Pode ser usado também vários instrumentos para a aclamação do Evangelho, por se tratar de um canto festivo. Em relação ao canto das oferendas, do momento do ofertório, vale lembrar que é um canto facultativo esse canto. Se não for cantado, é importante que avise o padre que não vai ser cantado, mas geralmente em todas as nossas comunidades são cantados cantos de ofertório. Caso não seja cantado, é oportuno um fundo musical na hora do ofertório. Outra recomendação valiosa é cessar o canto quando for terminada a preparação do altar. Então, o presidente terminou de preparar o altar, ou então a Assembleia terminou de fazer o ofertório, pode cessar o canto. Mas sempre o ponto de referência é você olhar para o altar, percebeu? Terminou a preparação? Mesmo que tenha algumas pessoas ainda fazendo o ofertório, mas se já terminou de preparar o altar, pode já cessar também o canto do ofertório. Quando não há canto do ofertório, o presidente da celebração ele profere em voz alta as orações de oferecimento. E é bom, e a Assembleia toda vai ouvir aquela oração. A letra do canto de ofertório, ela deve sempre falar de oferta, de oferecimento. Não precisa falar necessariamente do pão e do vinho, mas sempre falar de oferenda, de oferta. Em relação ao santo, o santo também é opcional, ele pode ser cantado ou rezado, lembrando que sempre que for cantado o santo, avise o presidente da celebração, caso ele não seja cantado, se você costuma cantar sempre, tem um dia que não vai ser cantado, avise o presidente da celebração. Mas sempre que possível, cante. Um canto também vibrante por natureza. Se possível, procure seguir o texto original, indicado pela tradição da igreja. Os instrumentos do canto do santo devem também expressar uma exaltação. Isso é uma recomendação também importante para entender essas características desse momento da celebração da missa. Em relação à doxologia, que é aquele por Cristo, com Cristo e em Cristo, quando cantada a doxologia, ela é cantada apenas pelo sacerdote, não é a equipe de canto, o ministério de canto que vai cantar a doxologia, é sempre o sacerdote. A equipe de canto vai responder o amém cantado. Então, quando o sacerdote cantar a doxologia, o amém deve necessariamente também ser cantado. Mesmo que a doxologia seja rezada, pode-se cantar o amém, não há problema nenhum. O padre rezou a doxologia, pode responder cantando, se a equipe do Ministério de Música quiser cantar. Agora, o que não deve acontecer é o padre cantar a doxologia e responder, a Assembleia responder rezado o amém. Então, cantou, naturalmente, o amém também é cantado. Em relação ao Pai Nosso, o Pai Nosso quase não se canta, justamente porque às vezes as pessoas cantam o Pai Nosso e muda a letra do Pai Nosso, acrescenta alguma coisa, e isso não é litúrgico. O Pai Nosso ele pode ser cantado desde que com a mesma letra, as letras exatas da oração do Pai Nosso. E lembrando que mesmo quando cantado não se diz o amém do Pai Nosso. Dentro da missa não diz o amém, porque depois a oração seguinte é a continuidade da oração do Pai Nosso. Então o amém é quando você reza o Pai Nosso fora da missa. Dentro da missa não tem o amém, seja ele cantado ou rezado o Pai Nosso. Em relação ao Cordeiro de Deus, ele pode ser cantado, porém, evite melodias muito rápidas do Cordeiro. Deve ser sempre as mesmas palavras da oração, o mesmo que vale
o glória, o mesmo que vale para o santo, para o cordeiro também, deve ser a mesma palavra ou as mesmas palavras. Em relação ao canto de comunhão, é um canto, isso é bom lembrar, é um canto processional, um canto para ser cantado andando, as pessoas estão indo para receber a comunhão. Então, sempre uma característica do canto de comunhão é um canto processional. Ele precisa falar, a letra do canto precisa falar de comunhão. De preferência que tenha uma sintonia com o evangelho que foi proclamado, que seja um canto eucarístico. O ritmo ele pode ser toada, pode ser uma balada, desde que ele tenha essas características. E é importante também destacar que a equipe de canto, eu já disse isso no outro vídeo, não engolir o tempo do silêncio pós-comunhão. Então, quando a última pessoa termina a comunhão, pode cessar o canto da comunhão. Aquele momento que vem logo após a comunhão, que as pessoas costumam chamar de ação de graças, porque é um momento de meditação, de agradecimento. Na verdade, essa não é uma expressão muito correta, porque toda a missa ela é ação de graças, mas convencionou-se chamar aquele momento pós-comunhão de ação de graças. Então, nesse momento, é importante que a equipe conceda um tempo de silêncio, eu sempre insisto nisso, porque são poucos os lugares que as equipes de canto deixam espaço para o silêncio pós-comunhão. Se houver canto, que seja um canto de agradecimento, um canto que leve à meditação, à concentração naquele momento de que acabou de receber a comunhão. Quanto aos instrumentos para esse momento, usa-se instrumentos mais doces, melodias mais suaves, melodias mais lentas, que favoreça a meditação, que leve à adoração, porque é esse o objetivo desse momento. Em relação ao canto final, é para ser cantado após a bênção final, enquanto o povo se retira. Então não queira exigir que a Assembleia permaneça na igreja enquanto se canta o canto final. O canto final é justamente para isso, para pessoas se levantarem do seu lugar, se dirigirem à saída. Enquanto as pessoas saem, esse canto vai sendo executado. Então não é um canto que as pessoas têm que esperar terminar para sair. As pessoas já saem e devem sair após a bênção final. A equipe vai cantando enquanto as pessoas saem. É essa a finalidade desse canto. Lembrando que esse canto deve ser sempre um canto de despedida. A letra ela deve conter uma mensagem que as pessoas possam levar para a vida. Também deve ser um canto sempre alegre, um canto vibrante. Pode ser usado nesse momento vários instrumentos. E, por exemplo, quando é período de Quaresma, né, que tem a campanha da fraternidade, no final pode ser o hino da campanha da fraternidade, não há problema nenhum. Pode ser também o hino de um padroeiro. Esses cantos caem bem nesse momento, no canto final. Então essas são algumas dicas, recomendações para as equipes de canto litúrgico. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Se você tem alguma rede social, pode compartilhar também esse vídeo. E à medida que as pessoas vão compartilhando, ele vai tendo um alcance maior. Um grande abraço, que Deus os abençoe.